Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Onde parou? Tentada. Aí ele foi lá tentado, tal, e aí ele fala uma coisa interessante, né? Ele falou, eu estou aqui tomando conta da casa do Potifar, do seu marido, eu tenho tudo que eu quero aqui, tudo. E por que eu iria pecar contra Deus? Veja que ele não fala contra o Potifar, né? Mas era contra Deus. Veja que a fidelidade dele com Deus era tamanha ao ponto de ele entender que foi o próprio Deus que tinha colocado ele naquele lugar. Tá? E aí essa mulher arma para ele, a Bíblia diz que pede 2, 3 vezes, eu acho que na terceira vez ela já arrasta ele para o quarto. Quando ele foi fazer um serviço lá, na verdade ela estava lá e falou, José, é agora, queridão. E aí José fala, não, foge dela. E aí ela segura a capa dele e ele deixa a capa. Ele sai correndo, quando ele chega lá fora ele entendeu que tinha esquecido a capa. E aí ela já arma para ele dizendo, começa a gritar, chama os funcionários e fala para os funcionários, fala, eu estava aqui no meu quarto, de repente veio esse hebreu, entra no quarto, tentou aqui me agarrar à força. Se eu não tivesse gritado, ia acontecer uma situação aqui bem... Uma tragédia. Uma tragédia, aconteceu uma situação bem delicada aqui. Então, porque eu gritei, foi que ele se assustou e correu, mas aqui está a prova, deixou a capa dele. Potifar estava fora, quando Potifar chega, ele conta a mesma situação, Potifar era a guarda ali do rei, né? Ele conta a mesma situação para Potifar, ela conta, e José agora é jogado na cadeia. A Bíblia diz que Potifar ficou furioso, pega José, joga ele na cadeia e ele fica na cadeia. O que vai acontecer naquela cadeia? Estava ele lá, a Bíblia diz que um tempo lá, chegando lá um copeiro, um confeiteiro, né, padeiro, pode dizer assim, e os dois tiveram um sonho. José vai lá e vai desvendar esse sonho. O que seria esse sonho? Bom, só para resumir, o copeiro tinha sonhado algo e nisso que ele sonhou, era que na verdade depois de 3 dias ele iria retornar a servir o rei. E o padeiro tinha sonhado algo, era que na verdade o padeiro ia ser passado a navalha nele e as aves do céu iria comer o seu corpo, a cabeça arrancada, enfim, todo aqueles negócios. Isso era a interpretação do sonho de José. E a Bíblia diz que acontece dessa maneira. Passados esses dias, o copeiro retornou ao seu serviço para o rei e o padeiro morreu, né? O que acontece? Passa-se 2 anos. 2 anos depois, o rei tem um sonho. E aí ele tem um sonho dessa 7 anos. 2 anos depois, né? Ele tem um sonho que é desse capítulo 41, no qual a gente entrou aqui e leu só o finalzinho, o meio, na verdade, né, do capítulo. E aí, o que vai acontecer? Esse rei, ele tem um sonho, o faraó, né, tem um sonho das 7 espigas gordas, fartas, né, e 7 espigas magras. E essas espigas magras, ela vai chegar um tempo que ela come essas 7 espigas gordas. E a mesma forma a vaca, 7 vacas bonitas, lindas, de repente elas estão indo beber ali água do Rio Jordão, quando de repente surge 7 vacas magras que comem essas vacas gordas e elas permanecem da mesma forma, elas não ficam gordas, elas permanecem magras. E isso inculcou a cabeça do rei, logo o rei pediu para chamar todos os sábios, todos os magos que tinham ali no Egito, chegaram à presença do rei, ninguém entendeu nada, ninguém adivinhou o sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho, então o rei fica encucado. Logo o copeiro disse, eu preciso agora confessar um pecado e, como se fala, retratar, né? Se retratar como um homem cujo está preso lá na guarda do rei. Aí ele vai falar de José, fala, eu tive um sonho do copeiro, e eu tive um sonho e o padeiro teve um sonho também. O que aconteceu? José revelou os 2 sonhos e aconteceu da mesma forma. Então esse camarada aí pode tentar te ajudar.
o rei fala imediatamente para buscar esse homem, esse José. A Bíblia diz que José está lá preso. É interessante que eles colocam roupa no José, né, e fazem a barba do José para se apresentar perante o rei. José devia estar como? Zoadinho lá na prisão. Mas o que a Bíblia diz da prisão? Que Deus deu simpatia para José ao ponto do carcereiro, do chefe lá da cadeia, gostar dele. Veja que a simpatia também, ela pode atrair muitas coisas boas, né? Ele não era um cara ranzinza, ele era um menino de bem mesmo, ao ponto de conquistar a simpatia do carcereiro. E quem comandava a cadeia? Era o José. Ele organizava toda a cadeia, ao ponto do carcereiro, ficar de boa, né? O cara que comandava a guarda do cárcere ficava de boa, porque José, ele tinha o dom da organização, tinha o dom de deixar as coisas como elas deveriam ser, melhorar aquilo que já estava bom. Olha que interessante o dom de José, né? O governo, né? O governo, justamente. E aí o que aconteceu? José vai se apresentar perante o rei vai falar com ele, e aí ele fala uma coisa interessante. Tudo isso eu comecei a pensar pela manhã, porque a gente, assim, quando dá ruim, a gente sempre fala, ou é a culpa do outro, né? Ou a gente não fala. Mas se dá bom, filhão, então foi eu. Né? Não, eu tive essa ideia assim. Conte-me como você fez essa redação. Não, eu pensei numa coisa assim, começa a formular, a fazer aquele conto de fada, porque tudo você vai colocar o eu. Eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz. E aí José, ele fala diferente para o faraó. Ele fala, não, o meu Deus vai te revelar o que é. E da mesma forma, quando ele fala, você revelou o sonho. Não, o meu Deus mostrou para ele o que era. E ele sempre coloca e enfatiza o nome de Deus, dizendo que foi o próprio Deus que revelou. E aí o rei vai contar para José esse sonho, e o José vai falar, não, é a mesma coisa. Essas duas situações aí, tanto da espiga como das vacas, dos animais, é a mesma coisa. Então, o que está acontecendo aí, rei? Que vão ter 7 anos de fartura, mas de muita fartura mesmo, e essas espigas magras e as vacas magras também, que vão comer as gordas, serão 7 anos de pobreza, de muita miséria, ao ponto de quando ela comer as gordas, ela vai ficar magra ainda, porque as pessoas não vão lembrar daquele momento que teve de fartura. E aí vem uma outra reflexão para nossas vidas. Como somos assim? A gente gosta de curtir o bom momento, né? Curte aquele dia bom. Nossa, sensacional. Vem um dia ruim, a gente não lembra do dia bom. Mas, porque a gente fica tão na fossa, que a gente não consegue lembrar que, vai amanhecer, que teve dias melhores, teve dias que vivemos bem. A gente não consegue pensar nisso, a gente só consegue pensar que como se fosse daqui para baixo, não consegue olhar para cima, né? Dizer, não, deixa eu respirar um pouco, não, eu só estou me afundando, e você entra numa maré de desespero, né? Numa maré você pensa que tudo é azar, né? Todo mundo está contra mim, agora ninguém mais fala comigo, agora eu sou, aí você pensa que tudo isso é pior, e você não consegue olhar naquele momento que você fala, poxa, houve um momento que eu vivi bem, houve um momento que, Deus me deu a vitória, né? E aí Eclesiastes vai dizer muito isso, né? Quando você tiver o dia bom, curta ele, mas curta bastante mesmo, porque quando chegar o dia ruim, você olhar para esse dia bom e falar, já teve dias bons, e voltará a ter dias bons. Veja que quando estamos num momento de dificuldade, a nossa ideia é ir para o fundo do poço mesmo, cada vez mais fundo. E a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que a gente precisa olhar para as coisas boas. No caso, é olhar para Jesus. Tá? Mas vamos falar de finanças e no caso é olhar para Jesus. Bom, então, voltando ao texto, José ali vai revelar, vai dizer para ele que para ele escolher alguém, escolhe alguém dentre vocês,
escolhe alguém, escolhe eu, né? dentre vocês, que consiga administrar, que consiga fazer um plano de negócios aí. Vamos fazer um planejamento. E aí, é isso que eu queria falar hoje, né? Hoje, toda essa introdução, todas essas coisas, para a gente falar um pouquinho sobre gerenciamento, né? Gerenciamento de risco, falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre isso, sobre a questão de ser organizado. Há um versículo na Bíblia, em Lucas vai descrever, a gente estudou isso, dizendo sobre o planejamento. Quem de vocês vai falar sobre, naquela parte que ela fala sobre o preço do discipulado, lembra? E aí, a gente estudou na EBD, ele está dizendo, quem de vocês que vai construir algo, antes não senta e calcula para ver se o seu dinheiro dá para você sustentar aquela obra? Porque se porventura você não calcular, o que vai acontecer? Depois que você lança o alicerce, lança ali a estrutura, e você não conseguir finalizar aquela obra, as pessoas vão olhar para aquela obra e vão falar, olha, que vergonha, esse camarada começou a construir, mas não teve dinheiro para finalizar. Tá? Então Jesus vai dizer isso. Tem vários versículos, dá para a gente falar de muitos versículos, tem muitos mesmo, não é brincadeira não estou falando de boca para fora não, porque tem muita coisa para falar de finanças, mas eu não queria me atentar a isso, queria falar dessa questão aqui de José. E aí José fala o seguinte, onde a gente leu, cadê? O 34. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher o quinto da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Veja, o 34, ele diz o quinto da colheita. Então, vamos fazer uma aplicação nas nossas vidas. Tá? Era isso que eu queria falar um pouco sobre a aplicação da nossa vida, disso que José está falando. E lá no 37 está dizendo, né? O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Bom, José já teve ali aquela promoção, tudo mais, todos nós sabemos que José virou governador, e essa história é linda que me emocionou ao ponto de eu ficar chorando aí pela manhã um bom tempo, porque essa história é muito comovente mesmo. Mas vamos falar de finanças hoje. E aí José fala que tudo aquilo que ele tinha de fartura, ele ia dividir aquilo em 5 partes, sendo que aquela quinta parte iria ser para guardar para a posteridade. Veja também que isso, mais para frente, vai virar lei no Egito, que a quinta parte seria do rei. Tá? Então vamos pensar nas nossas finanças, tá? Para ficar bem mais claro. Se a gente tem R$1.000, vamos falar do salário mínimo, 1.045, mas eu não quero falar do 45, quero falar de 1.000 para arredondar. Se a gente tem R$1.000, se a gente dividir por 5, fica quanto? R$200. R$200 eu tenho, se eu dividir, né, o salário mínimo, esses R$1.000, ficou 5 partes de 200. Aí a Bíblia diz que é a quinta parte que eu preciso guardar. Só que a gente vai lembrar, poxa, tem o dízimo, né? Lembra do Jacozão que dizimou? Então, se a gente pegar esses R$1.000, tirar o dízimo, vai ficar quanto? 900. E dividir esses 900 por 5. Complica mais um pouquinho a conta. Né? Tira 2, tira 1, vem para cá, fica 1.000, fica 180, se não me engano. Né? 180. Fica 180 para cada. Faz a conta aí, Lucas, é isso mesmo? 180. Que eu vou tirar 100, 5 partes. Tira 10, não sobe 1, vai 2, 1 escorrega, 5, 2, 180. É isso? Boa! 180. Então vai ficar R$180 aí em 5 partes. Ou seja, eu tenho 90%. Tem um versículo também muito lindo que eu gosto de Romanos.
que diz quando você dá a parte para Deus, né? E não é aquilo que sobra, Deus te acrescenta, porque você não tem que dar sobra para Deus. Loucura, mas depois eu vou falar disso, que é a questão do dízimo. Mas é legal que ele fala que quando você dá a primeira parte para Deus, tipo, o restante fica mais robusto, né? É bem interessante. Mas vamos lá nisso daqui. Então a gente fica aqui com R$180, 5 partes de R$180. E aí é o seguinte: se eu tenho 5 partes de R$180, eu preciso conviver com 4 partes. Porque uma parte é para a posteridade, é isso que ele está fazendo aqui. A gente vai ler depois o que acontece, né? Então eu preciso conviver com 4 partes disso. Então se eu tenho R$1.000, tirei meu dízimo de R$100, dividi esses R$900 por 5, ficou 180. Tiro os 180, o restante eu preciso viver com ele, conviver com ele. Tá? É isso que José está fazendo. O que você vai fazer com as outras 4 partes? Tem várias estratégias, mas são N coisas para você fazer. Você pode fazer o que você quiser com as 4 partes. Particularmente, uma ideia boa para jovem, para qualquer um, para se não faltar nada, é pegar essas 4 partes, 2 partes você vai fazer as suas contas com 2 partes, vai pagar tudo que você tem que fazer com as suas partes, né? E uma parte, a outra parte, né? Tem 2, Então 2. tem 5, Isso. né? Tirei uma, ficou 4. 2 partes minhas contas, certo? 2 partes, uma parte o meu lazer, né? E a outra parte eu ia guardar porque eu sou mão fechada. e a outra parte você pode dedicar para os seus estudos, né? Para coisas que você quer em si. E essas 2 partes aqui seriam para suas contas do dia a dia, né? Celular, internet. Em jovens é complicado, né? Tem várias contas. A parte de ajudar o próximo entraria Poderia ser nessa parte que sobrou. na parte que sobrou. Nessa parte que sobrou, né? Eu tenho 2 partes para minhas contas, meu particular, uma parte para o meu lazer, e a outra parte pode ser para me ajudar o próximo, fazer o que eu quiser com esse dinheiro aqui, né? Em si, mas Ajudar o Gilbraque. pode ser voltado para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo. É porque a Bíblia também enfatiza sobre isso, né? Sim. Eu acho que essa parte aí, não, a metade dessa parte não que sobra, não precisa destinar nada. Não destinar nada, já é um destino. Deixar para a emergência. Deixar para ali, na sua carteira. Não, então, aí deixa eu falar uma coisa. O que acontece com essa quarta parte? Aí vamos lá, tá? Vamos a gestão de risco, gerenciamento financeiro, gestão de risco. O que diz, na verdade, as pessoas de finanças, né, os estudiosos, dizem que você precisa ter, no mínimo, tá? 6 meses do seu salário na sua conta. Isso é o seu caixa, seu capital de risco. Aconteceu alguma dor de barriga com você tem 6 meses da sua conta. E aí, você fica pensando, poxa, por que isso? 6 meses do seu salário, tá? 6 meses do seu salário. E aí, a gente fica perguntando, por que isso? E se a gente for ver pelas escrituras, a Bíblia diz que eles trabalhavam 6 anos e o 7º ele descansava. Ou seja, você ficava 1 ano sem salário. Porque você trabalhou 6 anos e o 7º ele não poderia trabalhar, ele não produzia. Então ele guardou nesses 6 anos, esse 1 ano. Tá claro aí? Ele guardou esse 1 ano aí de salário durante esses 6 anos. Então eles repartiam os seus lucros, deixava algo guardado. E se a gente pensar, presta atenção, poxa, é 1 ano. É 1 ano, não é 6 meses. Porque vai ficar 1 ano parado, né? Vai ficar 1 ano parado. Agora, lembra que a gente guardou uma parte para a posteridade? E se a gente guardar essa parte que sobrou dessas 4 partes, lembra? Que a gente fez de 5?
A gente fez em 5. Um foi para a posteridade, um foi para o rei aqui, né? Lembra que ele falou? A quinta parte foi para o rei. A quarta parte pode ser guardada, tipo, como o Júlio falou, para fazer nada. Para fazer nada. Se pintar alguma coisa, tem lá meu caixa de emergência. Se eu juntar esses 6 meses desse não fazer nada e esses 6 meses que eu guardei mesmo para o rei, vai ficar o quê? 1 ano. Ou seja, em 6 meses eu tenho 1 ano do meu salário. Tá claro? Dá para entender isso aí? Mais uma vez, fala mais uma vez para ver se eu entendi mesmo. Ó, eu tenho 5 partes. 5 partes. Eu peguei meu salário lá, 90% do meu salário, dividi em 5. Certo? 5 partes. 2 partes vão ficar para as minhas contas. Uma parte vai ficar para o meu lazer. A outra parte vai ficar para o nada, caixa de emergência. Foi o Justo que falou caixinha do nada, mas é o caixa de emergência. Tá? E a quinta parte é aquela parte que eu preciso guardar. Ou seja, na verdade eu estou guardando 2 partes do meu capital, desses 90%, estou guardando 2 partes, 180 mais 180, e dá quanto? 360. Eu tenho 360 reais guardado. Se eu fazer 1 ano 360 reais, entendi. porque eu vou guardar 6 meses, certo? 6 meses. Estou guardando 6 meses, só um exemplo. Estou dizendo um exemplo da Bíblia, né? Que eles ficam 6 anos produzindo e o 7º ano eles não fazem nada. Quer dizer, eles têm aí então 1 ano de salário. Como eles vão receber esses meses? Ficam guardando durante os anos. Mas aqui a gente está dobrando essa condição. Porque a gente está fazendo em 1 ano. A gente está fazendo em 1 ano mais de 3.600, né? Mais de 3.600. 3.980. É isso? 3.960. Não, 3.960. Não, 360. 960, isso. 3.000. 960. 3.960. Isso aí, porque é 3.600 com mais 380. Mais 360. Mais 360. 3.960. Tá. Beleza. Não. É em um mês só, 3.980. Não, tô entendendo. Que é 11, né? Aí é 12, é mais. Ó, é 3. 4.000. Não, é 3.600. Entendeu? O 360 é por mês, não por 2 meses. Então, 10 dá 3.600. Mais um mês vai ser mais 360. Só que é mais 2 meses para dar 12. São mais 2 meses. Então não é dá 3.900. 720 mais 3.600. Não é isso? Isso aí. Isso mesmo. 720 mais 3.600. Que vai dar o quanto? 4.300. 4.320. 80. 4.320. Boa. Então, a gente vai ter em 1 ano 4.320. Se a gente tem 1 ano 4.320, quanto você ganha no mês? R$1.000. R$1.000. Quer dizer, em 1 ano a gente vai conseguir 4.320. 4.320. Ou seja, não é o que precisa, né? Ainda não é o que precisa, mas a gente tem o quê? A gente tem 4 meses do nosso salário em 1 ano. Praticamente isso. Sim, um pouco né? mais, né? 4.320. Eu vou falar 4.000 arredondando sempre para baixo, né? Tá. A ideia é sempre arredondar para baixo, não arredondar para cima. Então, a gente tem 4 meses do nosso salário em 1 ano. Em 1 ano. Perceba que aqui, o que eles estão fazendo? Eles fazem 6 anos para ter 1 ano de salário, sem trabalhar. Sim. A gente, em 1 ano, a gente consegue fazer 4 meses. Então, se deduz 4 meses, 4, 8, 12, a gente faz em 3 anos, a gente faz 1 ano de salário. E aí vem... Em vez de ser em 6 anos... Ao invés de ser 6 anos, a gente faz 3 anos. Ou seja, em 6 anos, a gente consegue... 2. A gente consegue 2 anos de salário. 2 anos do seu salário. E aí a gente pensa que é loucura. Pô, isso daí é loucura, mas não é. Porque quando a gente para estudar algo, exemplo, vocês aí que gostam de ser funcionários públicos, né?
que é bom, muito bom. Pô, vou pegar um cargo de auditor fiscal, um exemplo. Pô, você sabe que você vai ter que estudar 2 anos, 3 anos. Tem gente que é inteligente, que nem o Lucas, pode ser que em 6 meses, 1 ano, consegue passar. Mas a maioria dos meros mortais estudam 3 anos, 4 anos aí para começar a tentar, a aprender algo. Agora pense você, se a gente está nessa estratégia, e para você estudar, tipo, 8 horas por dia, você não vai conseguir trabalhar, o seu trabalho vai ser o estudo. Mas você precisa se alimentar, você precisa comer, você precisa comprar suas coisas. E como você vai fazer para isso? Opa, entrou o quê? O gerenciamento. Você conseguiu estar num serviço no qual... Porque a melhor coisa, e é o que a Bíblia diz, depois a gente vai falar muito disso, tem outros versículos que falam, sou apaixonado por Provérbios, quando ele fala justamente essa questão, quando você empreende aquilo que você quer, e aí você fica feliz naquilo que você quer. Depois a gente vai falar sobre empreendimento, é muito 10, quando você vê que Jesus te incentiva a ser empreendedor. É impressionante, a viver tipo, por conta própria mesmo, para você ser empreendedor. Mas para isso, você precisa investir um dinheiro. Você precisa injetar um dinheiro. Qualquer projeto. Tem que vir de algum lugar, né? Você tem que vir um recurso de algum lugar. Então você trabalha naquilo que você não gosta, teoricamente, que às vezes não é a sua praia, para conquistar aquilo que você gosta. Porque o recurso tem que vir de algum lugar. Então, às vezes, você vai fazer o serviço de motoboy, o outro vai fazer o serviço de despacho aduaneiro, o outro vai trabalhar no exército, o outro, enfim, vai fazer várias outras coisas para você conseguir arrecadar recursos e falar, poxa, agora eu tenho a oportunidade de dedicar as minhas forças para aquilo que eu quero. Porque você fez um plano, um planejamento, um plano de chão, né, que a gente chama, né? Fez um projeto, uma projeção. Então, se a gente for parar para pensar, dentro de 3 anos eu consigo o quê? 1 ano do meu salário. 2 anos, né? Não. Sei. 4, 8, 12. 1 ano. Não, 1 ano. Em 3 anos eu consigo 1 ano do meu salário. Em 1 ano eu consigo fazer esse projeto? Em 1 ano, se eu me dedicar full time, eu consigo, na verdade, passar nesse projeto, ou fazer esse projeto, realizar isso que eu quero, consigo. Então, eu vou trabalhar durante esses 3 anos pensando nesse 1 ano por vir. A minha avó tinha um ditado, ela sempre tem esse ditado, ela fala, meu filho, quem guarda sempre tem. Ela sempre fala, quem guarda sempre tem. E é realidade. Eu comecei a ganhar dinheiro vendendo água na pista. E depois eu comecei a vender, fui promovido. Comecei a vender churrasco lá no feirão, na Feira do Rolo, lá em São Vicente. Depois do Joaquim, bem depois do Joaquim, lá no Sexcenário, onde era Sexcenário. Fui promovido para lá. Então eu ganhava R$10 por domingo, trabalhando das 5 da manhã às 3 da tarde, veja. Né? R$10 só. Chegava em casa, minha avó ficava com 5. E ela falava, filho, tem que dividir a metade, tem que aprender desde cedo. Então eu dividi a metade com ela, ficava com R$5. Que ano é isso? Era 1.800. Não. Naquela época a inflação não era tão alta assim, não. Não era não. Valia É, mais. 10 mangos era mas bastante já. É 90, É que a feira do rolo estava com um movimento meio fraco. 95, 96. 10 mangos era uns 30 O salário Uns era... 30 mangos? 10 mangos? Não, o salário era 180. Ah, então era dinheiro pra caramba. R$180. Caraca, mano. Mas é bastante. Era Não era tão bastante não, mas era dinheiro. 70 mangos, 50 mangos. Sim, mas É como se compensação, fosse 50 mangos hoje. compensação à inflação era compatível, né? Sim. Não, mas Não ainda era 2 assim, por 1. mas ainda assim, 50 mangos hoje é pouco. É pouco, mas Mas era é o que pagam o dia, né? o dia. É, Era como isso. se fosse R$50 hoje. E o que acontecia com esses R$10? Eu dividia R$5 para minha avó. Eu não era cristão ainda, tá? Então não tinha o dízimo. Eu dava R$5 para minha avó. Aí, ó, esse é o visu, já é um dinheiro a mais, né? Não, tá errado. Por isso que não ganhava É muito. por isso que eu não ganhava muito. Ó, dava R$5 para minha avó, R$3 eu ficava para mim. Ficava para mim não. Pagava minha conta no fliperama, que eu gostava de fliperama, Street Fighter. Então, lazer, né? R$3 era para o meu lazer e R$2 eu guardava. R$2 eu guardava. Ou seja, 5 domingos eu ficava com o salário de um domingo. E aí, eu não pensava muito bem naquela época, né? Eu me dava folga nesse domingo, quando eu tinha um salário, sabe? Porque, poxa, você é jovem, você não curtiu o domingo.
Né? Então, quando eu completava R$10 que eu tinha de salário, eu me dava folga. Poderia me dar folga até em dois domingos, porque eu ficava só com R$5, certo? Eu dava R$5 para minha avó, mas eu não, só me dava folga em um domingo, porque eu tinha R$5 por outro domingo, certo? Eu ganhava R$5, na verdade, por domingo, dando para minha avó, tirando da minha avó. Então, a vida sempre foi muito regrada. E aí, eu confesso para vocês... Quem ensinou isso? A vida mesmo, né? Assassinou e... É a vida. Porque minha avó falava, né? Né? Eu tirei de mim, não, porque minha avó falava, quem guarda sempre tem. Né? E eu via meus irmãos sempre duro, eu sempre com dinheiro. E o dinheiro era pouco, era R$2, né? Que eu tinha, guardava. Mas eu sempre tinha, queria uma bala, eu tinha. Queria um chiclete, eu tinha. Vamos comprar um salgadinho, eu tinha. Vou mandar até ali. Eu comecei a ver na prática o que tu estava falando. Eu comecei a viver na prática que minha avó me falou e eu via que dava certo. Isso eu estava com 12 anos de idade. Eu via que dava. E a partir daí eu comecei a fazer isso. Vou te falar, você não vive, é isso que eu estou dizendo, não é a questão de você buscar sempre a fartura, mas é a questão de você sempre ter. Minha avó que falava muito isso, ela falava, quem guarda sempre tem. Porque no momento de emergência que você... todo mundo está desesperado, você está tranquilo. Um exemplo clássico foi agora que a gente passou, né? Pandemia, maioria das pessoas ficaram desempregadas, né? Muitas pessoas endividadas, tudo mais, tal. Mas exemplos, eu estou dizendo que não é não é isso. Mas quem tem dinheiro guardado, fala para mim, passou necessidade? Entendeu? Porque momento de fartura, todo mundo vai ter, essa é a realidade. Vai ter uma fatia da sua vida que você vai ganhar dinheiro. E é verdade mesmo, você vai ganhar dinheiro. A ideia é o depois disso. Porque é isso que o texto está dizendo. Que vão ser 7 anos de fartura. A Bíblia vai dizer, chegou um ponto que José, ele estava indo na cidade guardar, depois a gente vai achar o versículo. Mas José estava indo na cidade guardar que ele pesava, né? Todos os trigos. Mas chegou um momento que ele nem pesava mais, de tanta fartura que tinha. Não quer dizer que ele não guardava, mas ele não pesava mais. Ele só separava aquela parte e falava, vamos guardar, né? Vamos guardar, porque ele entendia que ia vir 7 anos de crise, mas a fartura era tanta que ele não pesava mais, porque já tinha muito, estava abarrotado. Mas ele guardava aquela parte lá e jogava lá de escanteio. Daqui a pouco tinha até que tirar os presos, né, para guardar as relações. Era muita coisa que tinha guardado. Então perceba. Depois eles nos ajudaram ainda outros povos? Venderam? Não, presta atenção. Venderam. Não, Eles então. comercializavam. Tanto que o próprio pai do José ia lá para fazer para trigo. Vamos. Eu disse ajudaram. Vamos voltar ao texto? Pensando no Só para a gente entender aqui, ó. Vamos lá no 47. Tanto que teve uma hora que os israelitas ficaram, tipo assim, sem dinheiro, tanto que eles se venderam como escravo. Aí vai entrar a questão de Moisés. Ó, Gênesis. Só que mesmo assim ele ainda ajudou. Gênesis 47, 13. Já deu uma parte um Não pouco. sei, porque quando conheci lá e tal. Gênesis, como é que é? 47, 13. Acharam? Ó, os anos de fome. Aí presta atenção. Ó, não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome. Ó, veja que agora não é... A fome era tanta que era mundial. Tá? Era mundial a fome. E a fome pegou até aqueles que estavam dentro do Egito. Porque essa quinta parte era a parte do rei. Era a parte pro reinado. Pro Egito mesmo, né? Não seria hoje a parte do Estado, vamos dizer assim. Então, os próprios egípcios começaram a passar fome dentro da cidade. E aí eles tinham que comprar da onde? Tinha que comprar a comida do governo. Olha a história. E aí diz assim, 14, José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio
do faraó. Palhaço. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. E José disse: trago então os seus rebanhos, e em troca lhe darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que nossas terras pereçam diante de teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras, e em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão e deu uma à outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei essas recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que vocês cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em sua casa. Eles lhe disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos fortaleceste. Seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto, virou lei, hein, no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de faraó. Custo de renda. Aqui está o pulo do gato. Quando ninguém tem, você tem. E com a escassez, o seu produto fica valorizado, fica mais caro. Verdade. Então, é uma lição que José dá para nós. Às vezes a gente fica pensando, isso daí não serve para nada, né? Isso daí não serve. Guarda um pouco, não é guardar tralha que eu estou dizendo, né? Quando a gente fala de investimento, Não é ser muquirana também, né? não é ser muquirana, a gente vai falar de investimento. Um exemplo, teve um boom na nossa sociedade, a questão do Bitcoin, lembra do Bitcoin? Verdade. Não valiam nada, era moedinha para Facebook, de repente virou uma febre, começou a valorizar. Mas aí tudo bem, teve esse negócio de pirâmide, isso, aquilo, Faraó, aí ó. um monte de empresas, né, de fachadas que tomou dinheiro de muitas pessoas. Mas qual foi a ideia na época? Opa, peraí, o pessoal está se interessando por Bitcoin. Por que não comprar uma parte? Eu acho que é aí que a gente precisa ter essas sacadas. Quem comprou uma partezinha ali, um Bitcoin estava $3 mil, hoje está trocando por $13 mil. E o dólar está quanto? 5,80. Chegou a 6, né? Não, ainda não. Não bateu 6 não. Não? Ah, tá. Chegou agora a 5,84 e aí desceu. O Banco Central entrou lá, foi para 5,70 e pouco. Mas vamos colocar aí 5,60 para 5,70 e pouco, tá? Vamos colocar 5 para resumir. Vamos colocar 5. Você pegar um Bitcoin
que você pagou 3 mil dólares, tá? Você está doido? E o dólar estava barato, não estava tão caro. Hoje está 13 mil dólares. E aí você pegar esse 13 mil, fazer ele vezes 5, 65, né? não, você tem 70, 65 vai dar, por 5 é 65. É, por 5, né? Vai dar mais ou menos 65. Vamos arredondar para baixo, 60 mil raso. Mais que quadruplicou. Quer dizer, você pagou 14 mil, vamos ver, na época, você pagou 14 mil dólares, 14 mil reais, e hoje você tem 60 mil. Olha aí o pulo do gato. E sabe o que é isso? Foi o que José fez. Tá barato? Vou juntar. Tá barato? Vou juntar. Porque quando ninguém tiver, eu vou vender isso caro. Olha o ensinamento que eu estou dizendo que a Bíblia está dando nesse momento. E aí entra o gerenciamento. O gerenciamento de José, ele simplesmente teve gerenciamento daquilo que ele produzia. Não foi o a mais, não foi um achado, não foi foi aquilo que ele produzia. E eu acho que é isso que, só como base de introdução para essa, que é uma matéria, na verdade, de finanças, né? A gente deveria levar para nossas vidas. Como se organizar, primeira coisa, nas nossas finanças. Depois vai ter essa visão de investimento, né? Tem todos esses negócios. Dá para a gente fazer um negócio bacana aí para falar sobre investimentos, bem interessante esse campo de finanças. Mas a ideia hoje seria, na verdade, falar sobre o gerenciamento. Como José fez para gerenciar toda aquela produção do Egito de trigo. Óbvio, ele tinha na mente que ia vir 7 anos de escassez, né? Porque ele já tinha sido revelado em sonhos para ele. Mas hoje a gente, uma aplicação, o que a gente vê hoje no Brasil? Queria que vocês comentassem assim, sobre o nosso governo. A gente olha, a gente vê um se batendo com o outro. Cada vez que há uma discussão no governo, o real afunda. A bolsa, ela chegou no topo de 1.118 pontos. 1.118, o auge. Caiu, foi para lá para 1.005 pontos, tal. Sabe quanto ela finalizou agora em sexta-feira? Agora, ontem, né? Ela finalizou em mais ou menos 93 mil pontos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as empresas, principalmente, e aí eu estou dizendo todos os setores, tá? Mas se a gente falar nas empresas aéreas em si, tudo caindo. Tudo caindo. Então, é ruim para o governo em si. A moeda fica fraca, o dólar se valoriza e o nosso dinheiro fica cada vez valendo menos. Né? Hoje, se você for pensar numa viagem internacional, é loucura, é esquecer. Exceto se vamos para a Argentina, o peso está barato, né? Um real vale 6 pesos. Né? Então, 12, perdão, um real vale 12 pesos na Argentina, no México vale 6, peso mexicano. Então, se a gente for querer ir, a gente tem que ir para esses países emergentes aqui, né? Esses países que valem menos do que o real. Porque se a gente for querer viajar para Orlando, tem sonho de ir para Disney? Tem sonho de ir para a Europa? Chegar, pegar R$1.000 e esses R$1.000 seu valer, sei lá, R$600? Valer R$500? Não, porque é desvalorizado, estou dizendo. Então, é mesmo? Não, vai ser 200 e poucos reais. É 200 e poucos reais, não, 200 e poucos dólares, né? Isso. É 5, né? Dando para baixo, mas quebrar, indo para baixo vai ser 200 e poucos dólares. R$1.000, aquele teu salário de um mês, R$1.000. Você chegar lá e vale 200 e poucos dólares. Meu, é uma coisa tipo fora do normal. É loucura, né? Eu estou dizendo, então, o que fica para hoje, na verdade? Para a gente começar a pensar nessa questão do gerenciamento, a pensar em como ter uma gestão produtiva para o nosso salário, independente de quanto você ganha. Por isso que eu coloquei aqui um salário mínimo, tá? A ideia, de verdade, que eu torço por vocês, é que vocês tenham 10 vezes, não precisa nem ser um ano, 10 vezes o seu salário na sua conta, de conta emergencial, não é nem conta de depósito, de investimento.
mas é de conta emergencial. Amanhã acontece alguma dor de barriga, não, ó, eu fui mandado embora. Pô, peraí, eu tenho 10 salários na minha conta. Eu consigo, Fora o auxílio, sei lá. eu consigo me planejar até eu conseguir outro. Eu consigo me planejar até eu conseguir, sei lá, bolar alguma coisa na minha cabeça, acalmar, tirar todo o estresse, toda a adrenalina, porque quem é mandado embora, a realidade é que fica pensando, e as contas para pagar? E agora? O que eu vou fazer mês que vem? Eu estou com o meu cartão. Outra coisa. Que é um assunto também, né? Que é outra cai na real, né? Que é a questão do cartão de crédito. Hoje em dia, quem não aprendeu, aí eu estou falando de aplicação já para a vida de hoje, quem não aprendeu a lidar com o dinheiro, com aquilo que, as compras necessárias, eu acho que não aprende mais. Falando na questão da pandemia, aquela pessoa consumista, né? Ela compra a camisa, tem mulher, né? Desculpa aí, mas mulher, tem 2 pés, só 2, né? Um par, né? E ela acaba o quê? Tendo 70 calçados, né? O homem tem um par, mas ele acaba tendo o quê? Não, quero ter um tênis de cada cor, quero ter uma calça de cada. Na pandemia, as pessoas só usaram pijama. Essa foi a realidade, só usaram pijama. E aí a gente vê. O gordo perdeu a calça, perdeu. Ele perdeu gordo, né? Perdeu o gordo, perdeu a calça, perdeu a bermuda, perdeu o sapato. E aí a gente acabou de ver o quê? Que nem tudo que a gente comprava era por necessidade. Jesus vai falar muito isso, né? Porque o Isaías vai falar.